vai dar o sinal agora. Só um instantinho, Vladimir. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, então, aí à nossa disciplina. A palavra aberta para o Vladimir. Pode falar, Vladimir. Gustavo, bem-vindo. Estou com 11 alunos aqui presentes. Quem gostaria de falar? Era o Vladimir. Pois é. E aí, Vladimir, tudo bem? E aí? Tá. Ah, vamos esperar ele retornar. Pessoal, é o seguinte, eu estou recebendo alguns certificados, tá? Você sabe que tem até lá há um dia lá de dezembro, né? Tá no plano. É um dia antes lá da nossa aula. Eu vou, eu não mandei, eu Dia não 18. mandei um e-mail de resposta para cada um, porque eu não estou conseguindo, não está dando tempo, tá? Mas eu vou confirmar aqui que eu já recebi do Vladimir, da Bruna, da Denise, da Heloísa Moro, do José Guilherme Bauer, da Professor, é Letícia, a Cherise. Letícia Souza, Letícia Nunes. Bom, desses aí eu já recebi o certificado, tá? Logo em seguida eu começo a alimentar o SIGA com essa nota, tá? Fale, Xerize, pode falar. Eu não sei se eu tô cadastrada nos e-mails do professor, porque eu não recebo nenhum e-mail assim, tal coisa foi cadastrada na matéria, como eu recebo das outras, sabe? Nem o Tá, link. Hã? tá, entendi. É o seguinte, Xerize, para receber as notificações do SIGA, eu não estou mandando, muitas vezes eu não estou mandando as notificações pelo SIGA para não ficar sobrecarregando vocês, tá? Mas eu vou pedir que tu digite teu e-mail aqui no chat, tá? Que eu vou ver se ele está certinho na lista lá, onde eu faço o convite aqui do Meet, tá? Por favor, digita teu e-mail certinho ali no chat aqui da conversa, tá? Que eu vou acrescentar na minha lista. Ok, Xerize? Pode digitar lá teu e-mail. Pessoal, isso aí, beleza. Ah, assim, o último material que eu coloquei no SIGA, eu coloquei mais como enchimento de linguiça, que foi o manual do Rural Pro, dos idealizadores mesmo. Eu coloquei com referência à semana passada, tá? Mas aí, com relação ao que a Cherise falou, eu não mandei notificação, só tá lá, porque esse manual do Rural Pro eu já tinha mandado por e-mail para vocês, junto com o próprio Rural Pro. Bom, eu há pouco li o nome dos alunos dos quais eu já recebi o certificado, tá? E em seguida eu vou, do certificado do curso de planejamento estratégico, e eu vou começar a alimentar o SIGA com relação a essa nota, tá? Quem não me mandar dentro do prazo o certificado, vai ter lá no dia certo a prova para fazer, tá? Se eu não me engano é 18 de dezembro, tá? Portanto, agora faltando menos de um mês, tá? Aí o aluno que não entregou o certificado vai fazer a prova, tá? Sempre tem casos desse tipo. Ou pelo menos vai estar aberta a prova lá, não sei se vai aparecer. Tá? Tem até quando? É o seguinte, o certificado tem que me entregar até um dia antes da prova, tá, Juliana? A prova tem que olhar no plano, dia 18 de dezembro, tá? Tá no plano, é 18 de dezembro. Sim, ainda tem tempo, tá? Só que agora é menos de um mês, tá? E eu diria, é um desperdício você não fazer a oportunidade, né, de fazer o curso e fazer a prova. Mas como eu sempre tem casos desse tipo, eu já estou em estado de precaução. Tá, pessoal, é o seguinte, do grupo
Lucas Betel, o Igor German e do Wellington Bauer não tem nenhum participante aí presente, né? Porque é o seguinte, nessa primeira parte da aula aqui, a gente vai tirar dúvidas com relação ao trabalho de custos que vocês estão fazendo, né? E até agora, o único grupo que me mandou o, o arquivo do Rural Pro, para que eu pudesse abrir no meu Rural Pro e analisar como é que está a alimentação, analisar de forma geral o trabalho que fizeram e ver se o programa está gerando as análises econômicas de forma correta, foi o único grupo que me mandou, certo? Só que o trabalho tem realmente muitas correções para fazer. E eu pedi que estivesse presente um dos integrantes do grupo, pelo menos, para acompanhar isso. Como não está, ainda assim eu vou fazer para ficar gravado e colocar lá no SIGA, né, a gravação da nossa aula, onde vai ter essa análise que vai ser um pouco mais rápida, né, em relação ao que o grupo fez. Uma pena, né, porque do jeito que está ali, o trabalho não pode seguir. Então, antes de eu abrir o Rural Pro para analisar o caso da propriedade ali de Maracujá, do grupo dos meninos, alguém gostaria de fazer alguma intervenção, alguma pergunta? Essa análise vai levar uns 5 minutos, menos que isso até. Fala, Isabel. Prof, eu conversei com a Letícia sobre o nosso trabalho e Tá. como a gente não estava conseguindo uma comunicação efetiva com o professor Rude, a gente Uhum. optou por mudar a nossa atividade estudada. Até Tá. falei com o professor Rude, ele estava bem ocupado, e depois até se chateou porque a gente não ia fazer mais com ele, mas é porque ele estava realmente ocupado. Daí, o dia que eu pedi uma reunião com ele estava ocupado, daí a gente não Não, pode tudo ficar bem, se Isabel, não atrasando. tem problema. Vocês decidiram trocar, tá ok. O que que vocês decidiram? Tá, a gente decidiu fazer com o Leandro, daqui da Vila Nova, ele está plantando milho, mas é para colher verde, daí a gente vai fazer com ele. Milho verde. Isso, Tá ok. Vou anotar aqui. por favor. Era isso. Você já estava entre milho e bovino, né? Vou escrever milho Isso, verde. Tá anotado. muito Beleza. obrigada. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, tá? Não precisa esperar a aula, tá? O que eu propus para fazer na aula é analisar o trabalho já feito ali, porque aí isso leva tempo, né? E aí essa análise ela vai ajuda os outros colegas aí se familiarizando, né, com os campos do Rural Pro e com alguns detalhezinhos dele, né? Claro, leva um pouco mais de tempo. Tá? Então, mais alguém gostaria de informar? Eu tenho alunos que eu não sei ainda o que vão fazer, certo? Eu vou listar aqui os alunos que eu não tenho notícia do que vão fazer, tá? Nem sei se desistiram da disciplina ou não, tá? Mas vamos lá. O Bruno Lefa, a Denise de Souza, o Eduardo Luft, o Emerson Miguel, o Emerson Valente, a Érica Titone, a Gabriela Devens, o Gustavo Destro está aí, está participando, mas ainda não me deu informação sobre o trabalho que vai realizar. Gustavo, tá? Então, seria importante, falta menos de um mês para vocês me entregar o trabalho pronto. Estou um pouco apreensivo com relação a isso. O Henrique Fabres, o João Vitor está aqui também. João Vitor, eu preciso que você me dê uma luz, dizer que você vai fazer parte de um grupo, qual é o assunto que vocês vão estudar, tá? O José Assis e a Vitória Chervensky, são os alunos que eu não tenho ainda nenhuma notícia. Ah, João Vitor, então, está me dando uma notícia, vai fazer com banana. Tá, tem um grupo ali. Então, é o João Vitor, o Gustavo, o Henrique e o Bruno. Tá. Só um minutinho que eu vou anotar.
João Vitor. E qual é o assunto mesmo? A banana. Beleza. Então, podem começar a fazer, na verdade, já devem estar fazendo, tá, pessoal? E, em caso de dúvidas, vocês me perguntem. O Vladimir gostaria de falar antes. Não, professor, eu preciso só de uma orientação de como eu vou dividir o trabalho no grupo, porque Ah, na propriedade lá que eu visitei já, sim. mas não levantei nenhum dado, né? Ah, Ela é de recria de gado, mas ela tem uma série de situações. Por exemplo, eles têm plantação de milho que eles utilizam para forragem, eles têm balança, eles têm trator, tem caminhão de transporte. Então, essa dúvida que eu fico, como é que, se eu dou esse trabalho para cada um fazer uma parte, ou a gente faz junto e depois todo mundo fica ciente do todo. eu não tenho muito uma sugestão com relação a isso, Vladimir, porque se fosse, né, num ritmo normal, vocês provavelmente iam se encontrar alguns dias no instituto lá, né, Uhum. e numa rodinha, pequena rodinha ali de conversa, vocês iam se inteirando, né, e compartilhando as informações. Assim, à distância, eu não sei bem, de repente você poderia quer dividir as tarefas, né? Poderia Sim. fazer num caderno, assim, ó, a anotação, talvez tu tenhas anotado no papel, num caderno, todos os equipamentos e os custos, tudo que você identificou no visitar a propriedade, e combinar que algum outro colega é que faça a alimentação no programa, certo? E que ele, por exemplo, em caso de dúvida, sempre recorra, ou vocês podem marcar uma reuniãozinha também pelo Meet, como a gente faz aqui as aulas, vocês podem marcar uma reuniãozinha de 10 minutos, 15 minutos, o tempo que vocês quiserem, né, para em grupo combinarem. Mas realmente eu não tenho como interferir na dinâmica de vocês e vou deixar a critério de vocês como vocês conseguirem fazer. Lembrando que o trabalho é em grupo, mas não é impossível também fazer em duplas ou individual, certo? Eu não tenho uma sugestão de como vocês fazerem isso. Ou algum aluno toma mais à frente, faz uma primeira parte, tipo, alimenta o SIGA com tudo e passa para os outros, então, conferirem, funcionarem como revisores do trabalho. É uma outra alternativa. É que o professor pediu para que todos ficassem cientes do trabalho e não deixasse o trabalho para um ou dois, né? O meu grupo Sim, tem 4 pessoas, tem 4 colegas, né? Então, para que todos se inteirassem, o ideal seria que todos participassem, né? tu pode, como eu falei, de repente colocar numa folha de caderno e dizer, olha, os custos fixos aqui, as máquinas, o inventário, eu cadastrei tudo. Agora vocês cadastram todas as despesas aí variáveis, né? Todas as compras de adubo, de agrotóxico, se é que tem, né? De ração, tudo que foi comprado, no caso agrotóxico não, acho, mas os remédios vermífugos, né? Tudo que foi comprado, as despesas com a contratação temporária de um veterinário, a visita de um veterinário que teve que vir e teve que pagar, aí deixa para um aluno alimentar, vocês vão ter que bolar uma estratégia. Na verdade, quando está correto o que eu te falei, né, de que todos os alunos têm que ter inteirados do trabalho, mas como cada um vai se inteirar depende também da disposição, né? Então, se um aluno ficar meio de lado, depois ele vai ser cobrado. Eu vou cobrar sobre os números que vão ser apresentados lá dentro do programa. Tá, eu não tenho muita sugestão de como vocês podem se distribuir, mas eu falei algumas ideias, hein? Tá ok. A Stephanie colocou ali que tem um problema que não conseguiu instalar, né? Ou não conseguiu baixar, não saiu do e-mail para o download do teu computador, foi isso, Stephanie? Aí deve ser um recurso de anti-spam, antivírus, né? Que está bloqueando. Não tem vírus ali, né? Mas como é um arquivo zip ou exe, ele vai
ele vai colocar como um arquivo suspeito mesmo. Tu tens que dar autorização para baixar o arquivo, certo? Eu sugeriria, como a gente está longe aqui, eu já tenho uma certa dificuldade, eu não sou expert, né? Ver se tu tens algum conhecido, algum vizinho, amigo ou parente que entende um pouco mais ali e pede para ele ajudar a baixar aquele arquivo ali e instalar no teu computador, certo? Eu acho que nem é a questão da instalação, é como você falou mesmo, é baixar, tirar ele do e-mail, porque aí o sistema de proteção do teu computador está reconhecendo como um arquivo suspeito, né? Tá? Mas boa sorte para ti, tomara que dê certo. Eu vou, como eu falei, poucos minutinhos, abrir aqui o arquivo do grupo lá do Wellington e mostrar qual foi o equívoco principal que eles cometeram, né? Que vão ter que consertar para seguir adiante com o trabalho. Eles avançaram, no meu entender, bastante até, para quem não assistiu nenhuma aula, né? E também acredito que não tenham lido o manual, né? Para ver a forma de alimentação do programa. Eles até fizeram uma boa parte, tá? Eu vou tentar projetar aqui e vocês me ajudam dizendo se está aparecendo. Ele só funciona se for tela inteira. Vamos tentar aqui. Ei, acho que travou meu computador. Pessoal, vocês estão me ouvindo ainda? Estamos te ouvindo, professor. Ele não... Nossa, eu pensei que fosse como aquele dia que ele travou. Vou tentar de novo. Compartilhar. Tá. Vamos ver aqui. Pessoal, está aparecendo a telinha lá do Rural Pro? Sim, professor. Tá, que é uma telinha bem básica. Então, ele me mandou aqui o trabalho de maracujá, tá? E quando eu mando fazer análise econômica, porque eles já cadastraram os dados, né? Eu vou escolher aqui a produção. Ó, quando eu escolho a exploração, olha o que acontece. Adubo, bomba, casa, combustível, ele colocou várias despesas fixas, custos fixos, como o galpão, por exemplo, de madeira, de alvenaria, e a casa, a bomba, e algumas despesas variáveis, como adubo, defensivos, tudo como exploração. Então, sabe, como uma bagunça aqui, não pode. Isso tem que ser para as contas, né, do inventário e para as contas de despesa. Então, eu coloco, ele tem duas fontes de receita, isso está certo. O maracujá in natura e a venda de suco. Então, quando eu mando fazer a análise, o programa faz a análise, mas olha aqui, ó, os custos fixos ficam tudo zerados. Olha lá, custo fixo zerado. Ele me dá a receita, tá? E ele me dá o custo financeiro, né? Dos custos variáveis que ele chegou a cadastrar. Veja que o custo total dá igual aos custos variáveis. Óbvio que tem um erro aqui, certo? Porque ele não cadastrou o inventário. O que ele tinha que ter feito? Aqui, ó, depois de cadastrar a atividade, a exploração, que é produção de maracujá, ele tinha que ter vindo aqui no inventário, construções e benfeitorias, ó, até apareceu aqui, ó, galpão de madeira. Ah, claro, mas olha só, ele colocou para exploração casa, galpão de madeira, galpão de alvenaria. E ele tinha que ter colocado para exploração maracujá. Aqui. E aqui também, exploração maracujá. Porque todos esses
materiais, a casa da propriedade. Esse aqui tem que ser no mínimo um item rateado, né? A casa, as despesas com a casa tem que ser no mínimo um item rateado se ele usa a casa para alguma atividade produtiva relacionada ao maracujá também. Então, a casa, nesse momento, eu não vou colocar, tá? Então, eu mudei a exploração ali, onde estava o galpão, só os 2 galpões, só para testar. Vamos ver aqui o inventário de máquinas. Tem roçadeira, ó, e ele colocou a roçadeira para exploração roçadeira, teria que ter colocado para o maracujá. A bomba, para aplicação de defensivos, ele colocou como bomba, e teria que ter colocado maracujá. Vou voltar lá no inventário de máquinas para ver se ele fez... Não, de construções. Fez. Vejam que se eu mandar fazer análise agora, já muda. Já vai aparecer algum custo fixo. Ó, 7.000 de duração. Já apareceu agora os custos fixos. Então, talvez seja pouca coisa que tem que arrumar aí no trabalho deles. Certo? Mas ele está, por exemplo, com o custo do produto de R$ 8,59 e o preço de venda R$ 14,23. Aqui tem uma outra questão, que eles colocaram os 2 produtos como principais, e aí ele misturou suco de maracujá com o maracujá in natura. Ele mesclou os 2 produtos e aqui está uma média. O ideal seria colocar o maracujá como produto principal e colocar o suco como produto secundário, veja, porque aqui está tudo como produto principal, ó. Maracujá e suco tem 31.000, produto principal, e produto secundário 0. O ideal seria, porque do jeito que está aqui, ele mesclou os 2, não tem como separar. É tipo aquele filme da mosca, que o cara entrou na máquina lá, para fazer o teletransporte, entrou a mosca junto. A máquina não reconheceu quem era o cara, quem era a mosca, e misturou o DNA dos 2. E aí virou o monstro do filme, né? Vocês devem ter visto o filme A Mosca. Aqui ele misturou o maracujá com o suco, misturou o DNA dos 2, então eu não tenho como separar o que é receita com maracujá e o que é receita com o suco, o que está sendo mais interessante. O ideal é cadastrar como produto principal e como produto secundário. Certo, pessoal? Antes de eu desligar o Rural Pro, alguma pergunta aí? Veja, essa tabela que está aparecendo aí é uma das que dá para usar o gráfico, aparece aqui, o gráfico do ponto de equilíbrio também, são os dados que vocês vão utilizar para montar o banner, né? Basicamente essas 2 tabelas aí, né? Ele vai te dar o cálculo da rentabilidade, da lucratividade, e o ponto de equilíbrio seria qual é a quantidade que ele tem que produzir e vender para cobrir os custos. E é aquela quantidade a partir da qual, então, passa a ter lucro. Veja que a quantidade vendida já está bem acima, bem longe do ponto de equilíbrio. Então, a atividade está sendo lucrativa. Claro que aqui com a ressalva de que não tem todas as... eu não tenho todos os custos fixos ainda cadastrados, né? Eu teria que fazer com um pouquinho mais de cuidado aquela revisão ali do que o trabalho dele está necessitando. Mas vejam que já tem um esqueleto aqui do trabalho, né? Só falta alguns ajustezinhos e eles já vão ter os dados todos para o trabalho. Prof. Fecha o Rural Pro, então? Posso fechar? Professor. Fale, Isabel. Ali no nome da propriedade, tem o nome da propriedade e o proprietário. Só que o proprietário ali, o Leandro, ele arrendou algumas propriedades. Tipo, perto da casa dele, um mais longe. Como é que eu faço? Não, isso é uma formalidade só. Vocês não precisam colocar o nome do proprietário nem nada, tá? É uma formalidade. Vocês só tem que colocar o nome da propriedade, porque é a partir do nome da propriedade que ele abre um novo trabalho aí dentro, né? Uma nova janela. Então, pode colocar, mas nem precisa ser o nome da propriedade real e muito menos precisa ser o nome do proprietário real, tá? Não precisa o nome do proprietário. Resumindo, Isabel, tá?
Muito obrigada. Mais alguma coisa, pessoal? Não. Professor, Pois não. como é que eu faço para mandar isso pro professor ali no sistema? Ah, ótimo. Tu escolhe aqui, arquivo, exportar propriedade, tá? Ah, tá. Aí tu clica em exportar propriedade, Certo. ele vai de qual propriedade que você quer exportar. No caso, eu estou na família Magnus, mas se eu quiser exportar outra, posso escolher qualquer um trabalho que eu já fiz ali, e aí escolher o lugar do computador onde ele vai gravar, a pasta, né? Se é uma pasta de downloads, ou os trabalhos de 2020, ou trabalhos da Bruna, né? Tu vai escolher ali o diretório onde você vai gravar. Aí você clica Uma pasta, então. Uhum. em exportar e depois você vai no e-mail e manda o anexo, né? Aquele arquivo como anexo. Vai ser um arquivo com a extensão XML. Certo, então. Obrigada, Tá professor. bom? Aí se me mandarem aí essa semana que vem, eu abro aqui e a gente analisa tudo que vocês fizeram. Mais alguma coisa, pessoal? Bom, interrompi o compartilhamento. Então, voltamos aqui à nossa tela. Deixa eu anotar aqui os alunos que chegaram para dar a presença. Estamos com 15, chegou a Nayara. Legal. Pessoal, então agora é o seguinte. Heloísa, gostaria de falar, perguntar? Não? Pode perguntar se quiser aí, pessoal. Tá tranquilo. Nós vamos, é o seguinte. Sobre o trabalho, mais alguma pergunta? Sobre a disciplina como um todo? Senão a gente vai avançar para o próximo assunto. A gente vai começar um assunto agora, certo? Ah, professor, Pode o falar. Emerson vai entrar no meu grupo. O Emerson. Heloísa, O professor pode... escutou? Não, não escutei. O Emerson vai entrar no meu grupo. É eu, a Elo, a Heloísa e o Emerson. Certo. Certo? Eu fechei o arquivo agora, eu vou abrir de novo. Só, Heloísa, me diga o seguinte, tem 2 Emersons na turma. Que Emerson é esse? Ah, sim. É Emerson Miguel. Tá. Então, estou colocando aqui. Avicultura de corte, né? Isso mesmo. Muito bem. Nós vamos falar de carne agora. Então, já está dentro do tema. Obrigada, professor. Valeu, de nada. Mais alguma coisa, pessoal? Vou pegar uma notícia. Uma notícia que circulou essa semana. Tá? A gente já falou um pouquinho sobre o preço do arroz lá em economia, né? Quem estava na economia com a gente, mas quem não estava, eu vou dar uma oportunidade agora de fazer a sua reclamação. De fazer a sua reclamação. A reclamação no preço da carne. Vou projetar aqui uma notícia. Se dá uma olhadinha, ver se ficaram sabendo de alguma coisa desse tipo. Se já foram no supermercado e tiveram uma notícia semelhante. Tiveram uma impressão semelhante. Tiveram contato com alguma coisa nesse sentido. Está aparecendo para vocês aí? Isso aqui é do Rio de Janeiro, mas na verdade isso acontece no Brasil todo. Saiu dia 18, que é agora, quarta-feira, ontem, né, essa matéria. Preço da carne explode, quilo do patinho chega a praticamente R$50, filé mignon, R$90. Consumidores reclamam nas redes sociais. Eu li um pouquinho das reclamações, os mais diversos tipos, né? O pessoal botando culpa no governo, dizendo faz arminha agora, e as mais diversas coisas, fazendo memes com o nosso ministro Paulo Guedes, e etc. Tá, pessoal? E aí? E aí, em seguida, tem ali a consulta de um especialista, um economista da Fundação Getúlio Vargas, né?
alegando que o preço das carnes bovinas subiram, em média, 40% em um ano, e ele também alega ali alguns motivos deste aumento, tá? Pessoal, vocês estão vendo esse slide aí? Sim, professor, estamos vendo. Ah, ótimo. Então, e já vou tirar aqui também, eu não vou nem botar a explicação do camarada, tá? Não vou botar a explicação dele, para ouvir de vocês o que vocês me dizem. Veja, porque isso aqui faz parte também da análise do cenário da agropecuária, né? E a análise do cenário externo, ela é fundamental para se pensar em planejamento, que é o assunto que nós vamos começar a conversar hoje. Só conversar, nós só vamos jogar a sementinha hoje, tá? Para falar em planejamento da propriedade agropecuária, planejamento da empresa que atua no ramo do agronegócio, evidentemente, um dos requisitos que ela deve observar é o ambiente externo. Tem que fazer uma apuração do ambiente externo em relação à atividade dela. Também não é analisar o mundo inteiro, é analisar o ambiente externo que impacta na atividade daquela empresa. Então, se for lá, mesmo que seja, como a gente estava falando no caso da Heloísa ali, avicultura de corte, vocês acham que esse forte aumento do preço da carne bovina impacta também na avicultura de corte, numa empresa de avicultura de corte, ou não? O que vocês me dizem? Impacta, né? Sim, impacta. Com certeza, porque é um dos primeiros substitutos para a carne bovina é a carne de frango. Então, obviamente que a carne branca, a carne de frango, ela vai ser impactada, e a gente já está imaginando que ela também vai subir, né? Porque à medida que alguns saiam da carne bovina e corram para o frango, vai aumentar a demanda do frango, e ele vai, talvez, obviamente, não na mesma proporção que na carne bovina, mas vai sofrer um rebote aí na questão dos preços. Então, se eu estiver trabalhando num cenário lá de empresa de avicultura de corte, eu tenho que, no planejamento, levar isso em conta, porque eu estou com um cenário futuro de aumento de preços do meu produto. Então, que decisões eu vou tomar? Certo? Claro que vai apurar um pouco mais. Qual é a previsão de aumento de preços? Nós vamos também conversar um pouco. Qual é a projeção? Quanto que vai aumentar? Isso é importante saber, ter uma estimativa. Evidentemente que isso é uma estimativa, isso não é uma garantia que vai acontecer, né? Ninguém sabe o futuro, mas eu estou trabalhando num cenário em que o preço da carne de frango deve subir. Eu tenho que fazer um estudo do mercado, um estudo do ambiente externo, para conseguir estimar mais ou menos quanto vai subir, e aí jogar essa informação para o meu planejamento interno da empresa, certo? Não tem como fazer o planejamento sem considerar esse elemento que é fundamental. Claro que eu vou considerar vários outros, e é o que a gente vai começar a discutir agora, tá? Voltamos ao aumento do preço da carne bovina. E aí? A gente fica com dois corações, né? Nós somos todos consumidores, acredito, né? Consumidores de carne, a não ser que tenha algum de vocês que seja vegano, né? Mas nós somos consumidores de carne, então nós temos aquela nossa apreensão como consumidor, que vai no mercado e se apavora com o aumento de preços, e nós temos o nosso lado já profissional, brotando de lado profissional, que é do engenheiro agrônomo, que vai trabalhar justamente nesse campo, né, de produção agrícola, que vai estar fortemente impactado por esse aumento, e provavelmente os produtores, os criadores de gado, eles estão animados, no mínimo, com uma valorização do preço da carne. Veja, mesmo se você disser, professor, eu não vou trabalhar com carne, eu vou trabalhar, veja, tanto a soja como o milho impactam, né, influenciam fortemente no preço da carne, porque são os componentes básicos da ração.
certo? E, inclusive, esse é um dos motivos também pelo qual o preço da carne aumentou bastante, é que o milho e a soja aumentaram muito, certo? Então, a ração aumentou, então o primeiro resultado é que não tem como, o produtor de gado não é mágico, né? Ele vai ter que colocar no seu preço de venda aquele impacto que ele sofreu, a não ser que a demanda esteja muito restrita, mas não é o que acontece, porque, de outro lado, nós temos praticamente o cenário perfeito, que, como se diz, a tempestade perfeita para o aumento de preços, certo? Mas eu não queria chegar ainda em todos os elementos que fizeram aumentar o preço da carne, mas eu queria ouvir de vocês o que o governo tem que fazer com relação ao preço da carne. Alguém tem alguma ideia, alguma sugestão? Vamos lá, pessoal, e pode falar, depois eu até apago essa parte da gravação, não tem problema. Aqui, e outra, na economia você sabe, tudo é válido, não existe uma verdade absoluta, ninguém tem razão em definitivo. Mas o que vocês acham? Se vocês fossem lá no Twitter, vocês iam twittar o quê com relação ao preço da carne? Ô, professor, eu acho que o governo não tem muito o que fazer, até porque a ração foi um dos que subiu bastante e é cotado em dólar, né? A gente não tem como mexer no preço do dólar. Stephanie? Foi a Stephanie, né? Muito bem, Stephanie. Juliano Vargas, muito consumidor aqui. Perfeito, Stephanie. Você resumiu assim, a ideia que eu imagino que vocês representem. Vladimir, gostaria de falar também alguma coisa sobre o preço da carne? Tá caro só, professor, mas... Tá caro, né? É difícil a gente pensar numa alternativa para que se reduza o preço. O que eles identificaram é que aumentou as exportações em 10%. As exportações de carne aumentaram, inclusive está num relatório que eu quero mandar para vocês aqui. As exportações de carne aumentaram em 10%. Por que aumentaram? Alguns motivos, né? Mas um deles é o que vocês falaram aí, a desvalorização do dólar, né? Aliás, a desvalorização do real frente ao dólar. Então, para o mundo de maneira... E vocês já ouviram a notícia que o real foi uma das moedas, se não a moeda que mais desvalorizou durante a epidemia, certo? Então, significa o seguinte, se o real desvalorizou, para quem tem dólar, ou até qualquer outra moeda, porque o real perdeu para as outras moedas, perdeu para o euro e para as moedas dos países emergentes também, para as moedas mais fracas. Então, para o mundo em geral, os produtos brasileiros ficaram mais baratos. Ficou mais barato comprar produto brasileiro. E aí, aumentou a exportação. Esse foi um dos motivos. Porque naqueles posts que a gente vai ler, que o pessoal está reclamando nas redes sociais, o pessoal diz assim, não, o governo tem que interferir e trancar as exportações, tem que limitar as exportações, porque tem que primeiro pensar no seu povo, por exemplo. Isso foi muitas postagens desse tipo. E aí vem as replicações, os retweets embaixo do pessoal dizendo, é isso mesmo, e não sei o quê, tem que pensar na população, o pessoal já não tem dinheiro para nada, o brasileiro já come pouca carne, o brasileiro já é pobre, não sei o quê, e agora a carne já chegou a R$100 o quilo, e né? E aí, o que vocês diriam com relação a isso? Professor, se a gente quer um mercado livre com oferta e demanda que regula, acho que não tem governo, né? Nessa parte de alimentação não tem muito o que fazer, né? Ou reduzir imposto, talvez, sei lá. Boa! Muito bom, Antônio. Interromper ou bloquear ou dificultar de qualquer maneira as exportações não é uma solução. Diminuir impostos, sim, só que isso nunca passa pela cabeça dos políticos. Eles pensam sempre em um jeito de aumentar as vantagens deles, porque são os impostos que também financiam as mordomias. Tá perfeito, ótimo. 2 estrelas para todos vocês aí que falaram. Vamos pensar, vamos fazer um raciocínio bem simples.
o que pode ser feito para baixar o preço da carne? Ou seja, se a carne está cara, como o Juliano falou ali, tem muito consumidor, o que pode ser feito para aumentar a produção de carne? Porque para baixar o preço da carne, o único jeito é ter mais carne. Aumentar a produção de gado. Esse é o único jeito. É aumentar a produção de gado. E aí, o que deve ser feito é o que o Antônio falou, é o governo não interferir, porque o próprio preço da carne mais caro, como está agora, veja, se eu sou criador de gado e vejo lá que o preço da carne aumentou 40% em um ano, isso já é o suficiente, já é o estímulo que o produtor de gado precisa para manter ou aumentar a sua produção. Que ele vai, é aquela questão que a gente falou da avicultura de corte. Como é que está o cenário externo para o produtor de gado? O cenário externo é o seguinte, real desvalorizado, o consumo interno aquecido, exportação aumentando, e o preço da carne, né, valorizado, isso vai dar um sinal para o produtor de carne, para o produtor de gado, de que o mercado está aquecido e, portanto, ele pode investir em aumentar o seu plantel, vai aumentar a produção de gado. O Vladimir esteve visitando, está fazendo o trabalho na propriedade de criação de gado, né, Vladimir? Lá, vocês conversaram alguma coisinha sobre isso? Não entramos nesse detalhe. Não chegou. Não. Mas o que se imagina? Uma propriedade como a que vocês estão analisando, né, o produtor, ele deve estar, no mínimo, estimulado, animado com o contexto atual e tende a, se for fazer algum investimento, no sentido de aumentar a produção de carne, ou seja, aumentar o seu plantel, né, comprar mais ração, de repente arrendar a terra. Vai lá, quem gostaria, pode falar aí, Vladimir. Fala aí, Vladimir. Não, que nós conversamos, sim, mais tarde sobre isso, né? Tá. É porque ele estava vendo o preço do gado no leilão, né, na televisão. Que também deve ter aumentado, né? Aumentou. Então, para ele que é um recriador, que ele trabalha com recria, também não foi muita vantagem esse aumento, né? Do preço da carne. Porque ele vai ter que desembolsar mais para comprar o boi in natura, né? O gado in natura. E ele falou que está em torno de R$11 o quilo do in natura. Para ele está alto. Certo. Exato. Vejam, se houvesse uma interferência do governo, como algumas pessoas ainda pensam em fazer, ainda bem que vocês não pensam nisso, não cogitam essa ideia, se houvesse uma interferência do governo, ele ia acabar com os produtores de gado, porque, como você está colocando aí, a recria que ele tem que comprar aumentou, a ração aumentou, combustível aumentou, a mão de obra está mais cara, tudo para ele é mais caro. Se ele não conseguir vender a carne por um preço maior, obviamente que ele vai quebrar. Então, se tiver qualquer limitação, qualquer interferência no preço lá, no sentido de querer beneficiar os consumidores, uma medida populista, por exemplo, vai fazer com que falte mais carne ainda. E aí a gente consegue entender o que aconteceu, por exemplo, na Venezuela. Né? Vocês imaginem esse processo acontecendo, e aí o governo querendo interferir, dizendo, não, tu não pode vender, tu tem que vender o teu gado para o governo por esse preço. E aí o governo pagando com aquele dinheiro que ele imprime. Certo? O que ele fez? Acabou com o sistema produtivo. Eles acabaram com o sistema produtivo na Venezuela, com interferência. E é muito difícil voltar, né? Imagina quem tem uma fazenda de gado, que perdeu simplesmente porque não conseguia manter, né? Não batia, né? A sua receita com os seus custos, e agora querer voltar a isso. É uma coisa que não é no curto prazo, com certeza. Ô, professor. Pois não. Pelo que eu posso falar? Pelo que eu acompanho essa parte de corte, hoje os produtores estão fazendo cada vez mais um gado precoce, indo cada vez mais cedo ao abate. Sim. Coisa que antigamente demorava 4, 5 anos,
Hoje, em torno de 2 anos e meio, eles já estão abatendo o gado, né? E estão Tá? procurando uma carne de maior qualidade também. Por isso também, hoje os frigoríficos pagam mais pela qualidade da carne, né? Uma carne marmorizada, uma carne com uma camada de gordura. Por isso que teve muito cruzamento também. Hoje tem muito cruzamento o europeu, né? Principalmente o Angus com o Nelore, né? Que dá um F1 muito bom. E- Então, quer dizer, sem o governo interferir, o próprio produtor está já fazendo a sua parte, né? Exatamente, é isso. E aí, esse cruzamento que você citou aí, né, Antônio? Ele acaba se adaptando a boa parte das regiões brasileiras, né? Ao clima brasileiro, né? Principalmente aqui no sul, Sim. dá muito certo, né? E Então, um pouco da até no Mato resistência, né? Grosso, no Minas, Goiás, adaptou super bem o Angus, né? Sim. Que legal, né? Exato. Ah, o agronegócio, e eu colocar aqui para vocês, pessoal, quando a gente fez economia, a gente tinha as projeções para 2029, né? E agora, em agosto, eles fizeram uma revisão e lançaram a nova projeção para 2030. Né? Vocês vão encontrar nesse material aqui do Ministério da Agricultura, tá? O material mais atual. Eu diria, vocês têm que ter isso sempre embaixo do braço. Ali tem previsões para os principais grãos, né? Como a gente já conversou. Tem também para algodão e tem para carne também, para frango, suíno e bovino. Tá? Então, é bom que vocês fiquem sempre por dentro aí das projeções. Professor. Pois não, fala, Isabel. A Isabel já estava querendo falar, tinha um tempo. Pode falar, Isabel. Já até fugiu, assim, de um pouco da atual discussão. Mas é que, acho que faz 2 meses atrás, eu li um artigo sobre, ano que vem, em 2021, vai haver uma queda na produção de milho. Não vai ter milho, não sei se é para exportação, não lembro bem, mas que não teria milho em 2021. Faltaria, no caso. Aí, o que o produtor deveria fazer? Então, buscar outras alternativas de consumo para seu gado, né? No caso, pastagem ou outro meio, além do milho, para meio que, como o milho está em alta, está muito caro, ele vê em outras possibilidades uma forma de diminuir seu custo. Muito bom, Isabel. Isso que está falando encaixa lá, vai ser um dos elementos do planejamento, né? Ou seja, tu encontra, tu vai analisar o cenário externo. O cenário externo é ameaça de falta de milho. E aí, quais as ações, quais as metas, as metas e as ações que vão ser, as metas que vão ser estipuladas e quais as ações que vão ser executadas dentro da propriedade, dentro da empresa, aquela que está sofrendo o processo de planejamento, que vão ser, que vão aliviar, né, amenizar o impacto desta ameaça externa, que é de falta de milho, aumento do custo do milho, diminuição de qualidade do milho, né? Porque se o milho vai ser produzido com seca e tal, então o que vai acontecer? Na falta de milho, os produtores vão ter à disposição também um milho de pior qualidade e com, claro, talvez um preço um pouco menor em relação ao milho melhor, mas ele vai ter que também se projetar para talvez usar um milho de pior qualidade. E isso tudo vai compor o planejamento. Isso é uma linha do planejamento, entende? Na medida que a gente fizer a análise completa do cenário externo e do cenário interno e projetar ações para cada uma dessas ameaças e para cada uma oportunidade também, porque o cenário externo não é só ameaça, não é só o mundo querendo nos atacar. O cenário externo vai nos mostrar uma série de oportunidades. E aí também a gente vai listar ações que vão ser feitas dentro da empresa, pela equipe, pelos profissionais da empresa, para melhor aproveitar essas oportunidades que o cenário externo está projetando, né, que ele está apresentando. Professor, Quem gostaria de falar aí? Juliano e Vladimir? Pode falar. Professor, de certa forma, eu discordo com a Isabel, por causa que eu acho que com esse incentivo no preço do milho,
isso vai influenciar alguns produtores a plantar mais milho. Inclusive, na fazenda que eu estagiei em janeiro, né, eles tinham um sistema ILP na fazenda, né, e como nesses 2 últimos anos aí veio subindo o preço do milho, eles estavam pensando na possibilidade de voltar na entre safra da soja ali e voltar a plantar milho. Então, eu acredito que com esse preço alto do milho, isso aí vai estimular a produção. Exato. Vamos lá, depois a gente comenta. A Larissa quer falar? Pode falar, Larissa. Teu microfone, Larissa. Bom, enquanto a gente aguarda a Larissa, veja o seguinte, nós estamos só jogando aqui, nós estamos tipo fazendo uma tempestade de ideias, daqui a pouco a gente para. Mas isso que a Isabel e o Juliano falaram, o pessoal está tentado a plantar mais milho, porque o milho está chegando, sei lá, R$100 o saco em alguns lugares, é isso? E aí, a questão do aumento da área do milho, com a perspectiva de seca, tu abre todo um campo para intensificar o plantio irrigado, certo? Então, veja, tu ser um especialista, tu ter uma empresa, tu ser um técnico, um consultor na área de irrigação, que é um dos ramos que o agrônomo pode seguir, é uma atividade com um futuro também bem promissor, vocês estão entendendo? E, claro, se tu tiver uma empresa que presta consultoria e que comercializa sistemas de irrigação, equipamentos de irrigação, automatização de irrigação, esse é um campo em franca expansão e que nos próximos 10 anos, com certeza, vai crescer muito mais do que a economia como média, a economia brasileira como média. Então, quando você está estudando agronomia e pensa assim, não, em que áreas que eu vou trabalhar, está aqui já um dos cenários bem positivos, bem promissores, que é se especializar em irrigação, ter mais conhecimento, né? Ir atrás, se formar e se informar, e talvez, se possível, virar um empreendedor na área de irrigação, porque essa vai ser uma área, como a gente viu, que vai ser bastante demandada, né? Porque, de um lado, nós temos o aumento das áreas cultivadas, e, de outro, nós temos essas instabilidades climáticas, as mudanças climáticas, as secas sempre aconteceram, né? Sempre aconteceram secas, mas há previsões de serem cada vez mais intensas. Então, uma propriedade produtora de milho que tiver assegurada com irrigação, por exemplo, tem que ser uma irrigação de baixo custo, que compense, né, para a cultura do milho, mas isso hoje existe tecnologia, é possível. Está aí um campo muito bom para um novo profissional trabalhar. Novos profissionais, na verdade, é para muita gente, certo? Então, esse jogo de conversa, de ideias que nós fizemos agora, ela é só uma pequena amostra do que deve ser feito dentro da propriedade, quando se estiver falando em planejamento, tá? E é isso que nós vamos falar agora, vamos começar com alguns conceitos de planejamento. Eu não coloquei nada no SIGA ainda, vou colocar, tá? Vou mandar a notificação para a Cherise receber também. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos primeiros contatos com a questão do planejamento, tá, pessoal? E não saiam daí, não se assustem, porque vocês sabem, nós vamos parar aqui, antes das 10 a gente já para, tá? De conversar. Bom, vai aparecer o slide aí? Espero que sim. Espero que apareça. Ainda está rodando ali o sinalzinho do Microsoft. Bom, eu não sei o que eu vou fazer. Deve ter aparecido aí para vocês, pessoal. Sim? Sim. Ótimo. Pessoal, é o seguinte. A administração é uma ciência bastante desenvolvida já, né? Tem um século, mais ou menos. Há um século atrás, não existia a ciência da administração, né? A administrar se aprendia fazendo,
Era o jeito de se aprender administração. Não que não existissem técnicas, já que depois foram aperfeiçoadas, agrupadas, e deram origem a toda essa ciência da administração, que hoje se transformou num curso de graduação, pós-graduação. Um curso para você se formar leva mais de 4 anos, um curso de graduação em administração. Certo? Então, claro que os tópicos de administração que a gente vai trabalhar são aqui simplificados, até porque eu não sou formado em administração, então eu nem teria condições de fazer isso, tá? Mas a gente vai falar de uma administração voltada para a agronomia, para a formação do engenheiro agrônomo. Então, aqui a nossa disciplina pretende dar pequenas noções, né? Resumir toda a ciência da administração que já foi construída, né, ao longo dos anos, e hoje compõe, como eu disse, cursos e pós-graduações. Nós, evidentemente, não vamos falar da história da administração e como que ela evoluiu. Eu até tenho isso em alguns slides, mas eu já estou tirando da disciplina, porque, para nós não podemos perder tempo com isso, né? Por exemplo, lá, quando construíram as pirâmides, que são obras, as pirâmides estão aí até hoje, então obras literalmente faraônicas, né, e muito bem executadas, aguentaram 3 milênios e estão de pé ainda. Vocês viram que essa semana um prédio lá na região metropolitana de Belo Horizonte, em Betim, um prédio que estava em construção, estava pronto já, mas ainda não tinha gente morando dentro, ele desmoronou, né? E o pessoal dizendo que é por causa da chuva. Claro que não pode ser por causa da chuva. A chuva pode até amolecer o terreno, mas imagina que vai desmoronar um prédio que deveria seguir todos os procedimentos, os cuidados na construção, né? Não tem como. Se as pirâmides estão de pé depois de 3 mil anos, como é que um edifício, depois de tanto conhecimento que a humanidade acumulou, pode desmoronar com uma chuva? Certo? Então, óbvio que lá foram utilizadas técnicas de administração que se aproveitam ainda hoje, né? E ao longo de toda a história humana, né, o ser humano foi acumulando conhecimento e muitos deles utilizados na ciência da administração. Então, foram elaboradas muitas teorias de administração, a teoria clássica, a teoria neoclássica, e umas derivações também, certo? Mas não vem ao caso aqui. Nós até vamos falar depois do Fayol, né, que é um dos pensadores na área de administração e que é dos mais citados. Tá? Mas eu estou pulando essa parte agora para ir direto nas funções da administração, que são em número de 4. As funções administrativas, que são, assim, o cerne do estudo e do trabalho do administrador, ou do agrônomo administrador também, tá? Que começam pelo planejamento, que é a função número 1, é o ponto de partida de um processo administrativo. Depois, vocês vão ver um slide mais adiante, a organização, depois a direção e, por fim, o controle. Elas fazem parte do processo administrativo, que uma vez que começa, não para mais, certo? O planejamento é o ponto de partida, mas a partir daí, o processo administrativo começa a acontecer e não para mais. Então, o planejamento volta a acontecer, há um novo planejamento, há um replanejamento depois de um certo tempo, e é como uma máquina que você começasse a girar, como um motor, por exemplo, que precisa o start, um motor que precisa um capacitor ali para dar o primeiro choque na bobina e o eixo comece a girar. E depois ele não precisa mais desse choque. O primeiro planejamento é esse choque do capacitor. E aí ele começa a girar, ele não precisa mais aquele choque para continuar girando. Claro que ele precisa de energia para continuar girando, mas não energia na forma de um grande impulso como o capacitor lá faz quando o motor começa a girar. Então, o primeiro choque, o capacitor, ele é o planejamento, mas depois ele vai continuar presente no processo administrativo. Tanto é que isso é verdade, que vocês imaginem, toda empresa faz o seu planejamento, mas nenhuma empresa planeja o seu fim. Eu nunca vi uma empresa planejar que vai atuar até o ano 2025, até tal ano, e depois vai fechar as portas.
Isso é muito difícil de encontrar. Eu não sei dar um exemplo para vocês de uma empresa que tenha planejado que vai parar de... planejado lá no seu início de funcionamento, que ela ia funcionar até tal ano e depois ela iria parar, né? E mesmo as empresas que param e que fecham, não significam que elas não fizeram planejamento. Por exemplo, a Kodak. Vocês já ouviram falar na Kodak? Vou até interromper aqui, né? Porque a gente não vai muito além dessas conversas iniciais. Quem é um pouco mais experiente, como o Antônio e o Vladimir, com certeza já ouviram falar da Kodak. Mais do que isso, eles vão lembrar que existiam lojas da Kodak em praticamente qualquer cidade. Tinha cidades que todo bairro tinha uma loja da Kodak. Tinha quase tantas lojas, não vou dizer, como farmácias, mas chegava perto. Toda quadra ou bairro tinha a lojinha da Kodak. A lojinha onde você ia comprar os filmes, ia levar o seu filme para revelar, e também lá tinha uma série de acessórios de fotografia e, evidentemente, também máquinas fotográficas. Vocês lembram disso, rapaz? Também. Eu lembro, né, professor? Oi? Eu lembro, sim, professor. Com certeza. Exato. E vocês acham que a Kodak planejou o seu fim? Ela não planejou o seu fim. Ela simplesmente acabou. Tá? Se vocês forem ver ao pé da letra, na verdade, ela não acabou ainda, mas na prática ela acabou. Em relação a todo o tamanho que ela tinha, tinha uma loja da Kodak nos bairros, pessoal. Certo? E essa loja, essa empresa praticamente não existe mais. Mas ela não planejou seu fim. Ela simplesmente não conseguiu acompanhar as mudanças do cenário do mercado. Qual foi a principal mudança que aconteceu no mercado de fotografia? Celular. Até antes disso, a fotografia digital, né, Rodrigo? A fotografia digital, porque a gente chegou a ter máquinas digitais. E aí as máquinas digitais não eram Kodak. A maioria delas. Muitos de vocês tiveram máquina fotográfica digital, né? Agora, eu deixo uma tarefa para vocês pesquisarem durante a semana. Sabe qual a grande ironia de tudo isso? Sabe quem inventou a fotografia digital? Foi a Kodak. Foram profissionais da Kodak que inventaram a fotografia digital. E dentro da empresa, eles não deram importância, eles acharam que não era uma tecnologia que teria futuro. Depois vocês pesquisem isso, tá? Eu não vou mostrar páginas de internet, nem slides contando essa história, certo? Mas, ou seja, a origem do fim da Kodak se deu dentro da própria Kodak. Porque hoje o celular, claro, tem a câmera fotográfica, exato, como vocês falaram, foi o Rodrigo que falou, né? Vejam, mas é o mesmo recurso que tinha nas máquinas digitais. Depois os celulares incorporaram essa tecnologia que foi inicialmente desenvolvida só para máquinas fotográficas digitais. Então, a Kodak, ela não planejou o seu fim, simplesmente ele aconteceu, certo? Mesmo a despeito dela ter feito planejamento, porque você não pense que a Kodak não fazia planejamentos estratégicos, ela fazia. Então, e vou dar outro exemplo, antes de a gente chegar na nossa conclusão aqui, nessa primeira conclusão. Foi o Rodrigo que falou do celular? Foi o Rodrigo? Foi o Vladimir, professor. Foi eu, professor. Foi o Vladimir? Vladimir, exato, celular. E tal. E já que está falando de celular, me diga o seguinte, e a Nokia, ou Nokia, há um tempo atrás, ela dominava 90% do mercado de celulares. Vocês lembram disso? Provavelmente todos vocês já tiveram um Nokia na mão. Sim. Já tiveram um celular da marca Nokia? Pancada, hein? Um tijolão, que quando caía, furava o piso e não quebrava? Já tiveram Nokia, né? Sim, professor. Sim, já tivemos. Exatamente. Também, né? E hoje praticamente desapareceu. Ainda existe,
Mas dá para dizer que é uma empresa que sumiu, uma empresa que dominou 90% do mercado. Foi engolida pela Samsung, né? Americana também. Sim, ou seja, ela praticamente acabou. E vocês pensam o seguinte, essa empresa não fez planejamento, ela não conseguiu identificar essas mudanças do mercado? Bom, se conseguiu, ela não conseguiu de forma competente, com competência, porque ela foi substituída, engolida, como diz o Vladimir, pela Samsung, né, principalmente, e agora essas outras marcas que estão rivalizando, né? É claro, também os celulares da Apple e agora os chineses que estão entrando com força. Praticamente Nokia desapareceu. Veja, pode falar. Alguém gostaria de falar? Não? Pessoal, então, só com esses dois exemplos, da Kodak e da Nokia, a gente pode concluir que é o seguinte, fazer planejamento é importante, mas ele não garante o sucesso do negócio. Certo? Tem que fazer o planejamento, mas por mais bem feito que você faça, vocês não pensem que a Nokia ou a Kodak não tinha ótimos profissionais na área de administração para conduzir o planejamento da empresa, porque essas empresas têm que fazer planejamento. As empresas públicas, como o IFC, tem até lei dizendo, o IFC, por exemplo, tem que fazer um replanejamento a cada 5 anos. O IFC tem que renovar o planejamento a cada 5 anos, está na lei. As instituições públicas, as empresas públicas têm que fazer o planejamento, renovar a cada 5 anos, a maioria delas, tá? É 5 anos. As empresas privadas, na média, também refazem o seu planejamento a cada 5 anos. Algumas até num prazo menor, quando o ambiente é muito... muda bastante, quando o ambiente é bastante volátil, quando o ambiente é bastante dinâmico. Então, quando é uma empresa na área de tecnologia, o tempo de replanejamento é menor do que 5 anos. E quando o mercado é mais estável, não tem muitas mudanças, como, por exemplo, uma empresa que seja uma agroindústria na área de soja, de milho, aí o planejamento pode ser um pouco para mais de 5 anos, porque aí as mudanças não são tão intensas, não são tão grandes ano a ano. Nas áreas de tecnologia, muitas mudanças de um ano para o outro, portanto, o planejamento tem que ser mais curto, certo? As instituições públicas, como a gente falou, têm, por lei, que refazer seu planejamento a cada 5 anos, certo? Então, a primeira conclusão que a gente tira dessa nossa conversa inicial, é importante fazer o planejamento, é fundamental fazer o planejamento, mas ele não garante sucesso. Estão entendendo? Eu tenho um bordão que diz o seguinte: planejar não garante sucesso, planejar não garante nada, planejar só é melhor do que não planejar. É a única vantagem do planejamento. Tu vai estar melhor do que se tu não tiver feito o planejamento. Mas ele não garante o sucesso do teu negócio, porque o planejamento tem um ingrediente que é de tentar prever o futuro. E o futuro é totalmente incerto. É impossível prever o futuro. Se tu pegar o planejamento de qualquer empresa, ele teve que ser refeito por causa da epidemia. Então, tu pega um planejamento, por exemplo, de uma empresa como a Azul, Companhia Aérea Azul. Pode jogar no lixo o planejamento da Azul. Com a epidemia, chegou momentos em que os voos reduziram em 90%. Então, tudo que estava planejado, previsto para a empresa Azul, ela vai ter que pegar, rasgar, amassar, jogar no lixo e fazer todo novo. E não importa se tem novo planejamento daqui a 3 ou 4 anos. Acabou, esse cenário acabou. Eles tiveram que sentar, reunir os principais profissionais e começar um novo planejamento. A partir desse novo cenário. Porque esse cenário da epidemia foi tão forte para uma empresa como a Azul, que o planejamento antigo não serve mais para nada. Já para uma empresa, por exemplo, do agronegócio, uma fazenda de soja lá no interior do Mato Grosso, a epidemia praticamente
não interferiu em nada. A única coisa que fez foi que acabou desvalorizando o real e valorizando o dólar, ou seja, aumentou o valor da soja. Mas isso é um motivo para comemorar de um lado e chorar de outro, porque se o dólar valorizou, ele vai vender a soja mais caro, mas as máquinas, o adubo, o defensivo agrícola, a semente, tudo mais vai ser mais caro porque são produtos dolarizados também. Não é isso, pessoal? Vocês concordam que a epidemia impactou muito pouco uma fazenda de soja no interior do Brasil e impactou demais uma empresa como a Azul? Bom, professor, com relação à soja, eu não acredito que tenha impactado a propriedade rural, mas deve ter impactado o processamento do óleo de soja, né? Porque aumentou. Agora, com relação a Azul, é aquilo que o professor falou, que foi o que nós aprendemos naquele curso do ENAP, tá, sobre ameaças. Sim. O que aconteceu, essa pandemia, foi uma grande ameaça, né? Talvez os mestres em administração tenham que rever os seus manuais, já prevendo uns futuros problemas iguais a esse, né? Porque na administração ali o que a gente aprende é que visão de futuro, a tendência para que se obtenha sucesso sempre, a visão de futuro, né? E diante de uma ameaça dessas, eles vão ter que rever esses planejamentos de administração, porque impactou toda a economia global, né? Muito bom, Vladimir. Eu estou vendo que pela intervenção tua, tu fez um bom proveito do curso. Fico muito contente, porque seria coisa que eu não conseguiria fazer, nem se tivesse na aula presencial. Como eu disse, a única coisa que eu poderia fazer é sugerir para vocês fazerem o curso, e cada um tentar aproveitar o curso da melhor maneira. Tenho certeza que, eu estou vendo aqui pela tua fala, que contribuiu bastante, ajudou bastante, e vai mudar a forma de vocês enxergarem a profissão que vocês escolheram. Vocês é como se abrisse mais uma visão para vocês, como clareasse a visão, como se colocasse os óculos e enxergasse melhor, conseguisse perceber detalhes que, se a gente estiver muito focado só na questão técnica, agronômica, às vezes a gente enxerga. Que legal. O planejamento estratégico, ele é importante, né? Com certeza. E aquele curso é excelente. Eu não tinha visão nenhuma, professor. A minha visão era totalmente castrense, né? Agora, esse curso aí, esse curso de 40 horas, aí deu uma visão diferente. Que bom. Fico muito satisfeito com a tua intervenção, com o teu depoimento. Legal. Vamos lá, está faltando pouquinhos minutos, eu vou voltar àquele slide. Vê que eu estou só no primeiro slide. Vou voltar ao slide para falar só do conceito de planejamento, que é uma das funções administrativas. Não dá para dizer que é a mais importante, mas é a função administrativa inicial, é por onde começa o processo administrativo, tá? Os administradores não gostam de dizer que é mais importante, porque também, se tu só planejar e não botar em prática, não adiantou nada fazer o planejamento. Então, se tu não organizar, não dirigir, ou seja, não colocar o processo para funcionar, esse planejamento não serviu para nada, certo? Então, por isso que os administradores não gostam de dizer que uma função administrativa é mais importante que a outra. Claro que o planejamento é vital, porque sem ele, a administração não acontece. Tá? Então, aqui nós temos um dos maiores autores no Brasil, que é o Chiavenato, que inclusive faz parte da bibliografia básica da disciplina, que a gente nem passou para vocês ainda, né? Tem um livro que tem na biblioteca, acho que tem um exemplar, mas que eu vou fornecer para vocês ele também, o link online. Não fiz isso ainda, tá? Ele diz o seguinte, que planejamento é um processo de estabelecer objetivos
e definir a maneira como alcançá-los. Então, o que ele está dizendo? É bem simples, planejamento é definir os nossos objetivos principais, ou seja, as metas, são os objetivos macro, e escolher os recursos físicos e humanos, aqueles que a gente vai precisar colocar em funcionamento para atingir as metas. Ele é um processo, é uma sequência de etapas que vão levar a um determinado fim. Então, o planejamento não é uma ação única, ele é um processo. E aqui eu trouxe essa imagem para a gente. Eu trouxe duas. Pessoal, alguém está com o microfone? Ou é eu que estou produzindo microfonia? Eu trouxe duas imagens aqui, que são de conhecimento popular. Primeiro, esse aqui, que é um slide né, é um frame do desenho da Alice no País das Maravilhas. Todos nós já tivemos contato com isso em algum momento, seja na nossa infância ou depois. Você sabe que ela cai no mundo lá das maravilhas, cai num buraco de uma árvore, e um dos primeiros personagens que ela encontra é esse gato aí, esse gato malicioso, esse gato garboso. Sabem disso, né? E ela pergunta para o gato para onde que aquela estrada vai dar. Tem uma estrada e ela pergunta para onde que aquela estrada vai dar. Ela acabou de cair dentro daquele toco de árvore, no mundo das maravilhas, no País das Maravilhas. Ela pergunta para onde que aquela estrada vai dar. E o gato responde ela com uma pergunta, dizendo, tá, para onde que você quer ir? Né? E ela disse, eu não sei, eu caí aqui nesse buraco, eu não sei para onde eu quero ir. Então, ele disse, então qualquer estrada serve para ti, se tu não sabe onde quer ir, o que te importa para onde que ela vai dar? Qualquer estrada serve para você, você não sabe para onde quer ir, certo? E aí, isso também é um ícone do planejamento, porque no planejamento, se a gente não sabe para onde quer ir, então não importa qual é a estrada, né? Toda estrada serve, porque a gente não sabe para onde quer ir. Porque qual é a curiosidade mórbida que você tem de saber o que tem no fim da estrada? Tu não sabe para onde está indo. Assim também diz um provérbio do Sêneca, né? Uma frase, um pensamento do Sêneca. Se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento será favorável. Ou seja, aqui já falando de navegação, né? Se o cara não sabe para onde quer ir, não adianta ele esperar um vento positivo. O vento vai levar ele para onde? Ele não sabe qual é a direção dele. Então, por mais que o vento ajude, né, que tenha um vento que ajude, um vento favorável, para esse camarada que não sabe para onde quer ir, esse vento é desperdício. Tá? Então, aqui algumas pontuações com relação ao planejamento. Ele é o passo inicial, tá? A gente não está dizendo que é o mais importante, mas ele é o passo inicial. Ele é uma forma de ampliar as chances de sucesso, tá? Não é a garantia do sucesso, como a gente comentou. Fazer o planejamento reduz as incertezas, que você passa a conhecer, tu passa a ter um raio-x melhor do cenário, tanto interno como externo, da tua propriedade, da tua empresa. E tu passa a ter maior controle desse cenário. E, portanto, reduz a incerteza. Tu não acaba com ela. Tá? Ele lida com cenários futuros. Porém, ele não se trata de adivinhar o futuro. Trata-se, sim, de tentar identificar para que rumo o mundo está caminhando, que rumo o mercado está caminhando. Quais os cenários daqueles elementos que impactam a minha propriedade estão assumindo, né? E ele impacta em reconhecer como o presente pode influenciar o futuro, como as ações presentes podem influenciar, podem desenhar o futuro. Tá? O planejamento é uma ação proativa e não reativa. Tá? O planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas a indicações futuras de decisões que têm que ser tomadas hoje. Ou seja, tu tem que tomar decisões hoje em relação a um cenário futuro. E, evidentemente, o planejamento não é um ato isolado, ele faz parte de um processo, tá? Ele faz parte de um processo onde também se inclui as etapas de organização, de direção e de controle, que são as outras funções administrativas, todas elas
nós vamos estudar. Aqui aparece um slide que dá uma ideia do que é a administração. A administração é um processo de fluxo contínuo. Ele realmente inicia num primeiro planejamento, mas depois ele não para mais. Depois nós partimos para a organização dos nossos recursos, para colocar o processo em funcionamento através da direção, do feedback, da avaliação dos indicadores, através do controle. O controle, nós vamos dar uma conversada, uma estudada também, é a função administrativa através da qual a gente verifica como que estão os nossos indicadores, como que estão os nossos resultados. Quando a gente faz a análise econômica da propriedade, como vocês estão fazendo, ali está explícito também a função do controle, ou seja, nós estamos avaliando o que é positivo, o que está negativo, justamente para retroalimentar o planejamento, o novo planejamento que tem que ser feito. Veja, eu disse para vocês que as instituições públicas, como o IFC, tem que fazer o planejamento a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos, o Instituto tem que parar aqui, ó, e refazer o seu planejamento. Mas o Instituto não para. As empresas públicas não param. As empresas privadas não param. Elas estão constantemente nesse processo administrativo. Certo? Claro que fazer ele estar não é a garantia de sucesso, como a gente já conversou e deu os exemplos aqui. Certo? A ideia inicial era só lançar essa luz sobre o conceito do planejamento e a importância do planejamento. As etapas que nós vamos seguir para implantar um planejamento, nós vamos continuar conversando na próxima aula. E, claro, isso que a gente conversou aqui, tenho certeza que vocês viram com muito mais profundidade, de forma muito mais apropriada, no próprio material do curso de planejamento estratégico, certo? Eu acredito que ele tenha também desenvolvido ideias nesse sentido, né, de que é estabelecer metas e os objetivos principais, de identificar quais os recursos que serão necessários para a minha organização, para que a gente consiga alcançar essas metas, e muito mais, né? O próximo passo do planejamento é traçar a identidade da organização, através da detecção dos valores, da missão e da visão organizacional. É o que nós vamos fazer semana que vem. Claro que, para quem está fazendo o curso, valores, visão e missão já não são coisas estranhas, não são conceitos estranhos. Tenho certeza que alguns de vocês poderiam dar um conceito melhor até do que eu poderia fazer sobre o que é a visão de uma empresa, o que é a missão de uma empresa, e quais são, e qual a importância de identificar os valores, os princípios que regem o trabalho da empresa, da organização. E esses são os assuntos que a gente vai trabalhar a semana que vem, tá? A identificação e o estabelecimento da missão, da visão, dos valores, e como estabelecer as metas estratégicas da propriedade da empresa. Lembrar, claro, que a gente vai dar prioridade para tirar as dúvidas de vocês com relação ao trabalho de custos, né? Analisar o que vocês mandarem, o que vocês tiverem já feito no programa Rural Pro. Porém, não apenas isso, né? Nós vamos seguir nos conteúdos da disciplina. Tá bom, pessoal? Então, nós estamos terminando a nossa conversa de hoje. Nós tivemos 15 alunos presentes, em seguida eu vou passar isso lá, a presença de vocês lá para o SIGA. Eu peço que vocês continuem acompanhando no SIGA, se está certinho lá a presença, o dia que vocês estiverem presente, está certinho a presença, está justa. Como eu falei, aqui eu repito em todas as aulas, a presença na disciplina, ela não é exclusiva pela participação aqui em sala de aula, né? Mesmo o aluno que não está participando aqui dos nossos encontros virtuais,
ele ainda tem chance de conseguir conquistar a presença na disciplina, desde que ele desenvolva as atividades com o mínimo de qualidade, com o mínimo de competência, né? Se os trabalhos e a avaliação que a gente for fazer, a prova, aquela que a gente vai fazer em dezembro, for desempenhada com o mínimo de qualidade, o aluno tem a presença também assegurada de acordo com as normativas aí do Instituto. Tá? Não, Nayara, tudo bem, eu já anotei teu nome, tá? Tá presente aqui, tá? Todos os alunos que tiveram pelo menos algum instante presentes aqui, receberam a presença. Ok, pessoal? Então, tem algum comentário, alguma pergunta a mais? Alguém está pensando em não fazer o curso de planejamento estratégico? Acha mais fácil arriscar a chance na prova? Dos que estão presentes aqui, acho que não, né? Tá. Legal, Rodrigo. O Rodrigo ainda botou uma piada ali. Pessoal, isso, Ezaquiel, meu bravo. Faz o curso na beira da praia, lá em Floripa, né? Que beleza, abre o computador e faz o curso. Muito bom. Tem que aproveitar a vida também. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais algum comentário, uma pergunta, uma opinião, uma crítica? Pode fazer. Tranquilo. Tranquilo, então, pessoal. Vou me despedindo de vocês. Agradeço aí a companhia de vocês, a paciência de vocês aguentarem aí eu falando, tá? Tenham um bom final de semana, continue se cuidando. Aqueles negócios da epidemia, vocês viram? Alguém de vocês está acompanhando? Vocês viram que eu fiz uma previsão de que a Argentina ia passar e o Chile ia passar. Bom, o que aconteceu? Ali deu um repique muito grande dos dados da epidemia, tanto em casos como em mortes no Brasil, que o Chile não passou o Brasil, mas a Argentina passou com folga. E a Inglaterra e a Itália já passaram o Brasil também. Então, apesar de no Brasil tá aumentando um pouco os casos, que o pessoal está falando de forma mais intensiva na questão da segunda onda, está muito pior em outros países. É isto. A Isabel quer falar? Deu uma mãozinha lá? Bom final de semana, pessoal que está se despedindo. Acompanhe os dados, a gente fala mais sobre epidemia semana que vem, tá? Acompanhe os dados lá que a gente propôs, aqueles sites que eu propus para vocês, tá? Acompanhem lá e vamos torcer que seja só um susto e que a epidemia volte a se reduzir no Brasil, quem sabe até suma, né? Tanto os casos novos como que também parem as mortes de brasileiros com relação a essa infecção do coronavírus. Tá, pessoal? Boa semana, se cuidem, tudo de bom para vocês aí. Um abraço. Ô, professor, não sei se o professor chegou a ver. Fale. Do que está acontecendo lá na Argentina também, que o Congresso andou aprovando a taxação de impostos sobre grandes fortunas. Sim. Eles aprovaram também o uso da maconha medicinal, né? Plantio da maconha medicinal e a taxação de grandes fortunas. Quando isso acontece, taxação de grandes fortunas, isso já é o início do fim, tá? Então, eu vou aproveitar essa tua intervenção e a gente conversa mais semana que vem com relação a essa tua intervenção, que é muito importante, tá, Rodrigo? Mas isso aí, basicamente, é pisar no acelerador, tá? Ligar o turbo e ir em direção à Venezuela. Basicamente, é o que eles fizeram, tá? Tá certo, então. Eu vou esperar para semana que vem. Isso, semana que vem a gente fala sobre isso aí, a taxação de grandes fortunas, que o pessoal sempre pensa, não, tem que fazer mesmo, como se o pessoal tivesse um cofre cheio de dinheiro que nem o tio Patinhas lá, esperando alguém vir taxar, né? E, na verdade, essas grandes fortunas não estão num cofre cheio de dinheiro, né? Elas estão em empresas, né? Provavelmente o milionário lá tem, e essas empresas elas estão trabalhando no meio produtivo, tem muitas pessoas empregadas e muito do mercado e da sociedade dependem dessas empresas,
né? Uhum. Mas foi bom tu falar nisso, semana que vem a gente aborda um pouco mais, e nós vamos ver países que adotaram isso e países que já aboliram isso, porque não deu certo. Tá bom, então. Legal, um Tchau. abraço. Valeu, Abraço. tudo bom.